Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na expectativa da divulgação do edital da próxima seleção do Prof. História, que deve ocorrer ainda este ano de 2023, para a turma que vai iniciar em 2024, né? Como eu sempre costumo falar, é muito importante que a gente comece os estudos antes mesmo de o edital ser divulgado, né? A gente toma por base os editais dos anos anteriores, ok? Aqui na descrição desse vídeo vocês podem acessar os exames anteriores. Então, o estilo de prova do Prof. História, né, com questões objetivas, né, esse estilo de prova faz com que a gente deva estudar, né, partindo dos exames anteriores, para que justamente a gente veja o estilo de questão que é cobrado neste exame. Então, uma estratégia muito boa para esse tipo de seleção é baixar todos os exames anteriores e resolver, né? E é claro, acompanhar depois o gabarito das questões, tá bom? Então aqui no link da descrição desse vídeo, vocês podem acessar os exames anteriores. É uma estratégia muito boa para esse tipo de seleção, tá bom? Então, você que já está iniciando os estudos para esta seleção, né, obviamente deve se preparar para a prova objetiva. Normalmente no edital a gente tem divulgados os conteúdos programáticos para essa seleção, né? Vocês vão perceber que os conteúdos abrangem praticamente tudo, né? Então, é importante que vocês estudem esses conteúdos. E nós também temos a prova discursiva do Prof. História, né? Muita gente se questiona, o que eu vou escrever nessa prova discursiva, qual gênero textual é cobrado, o que eu devo escrever, enfim. A gente faz da mesma forma. Toma por base os exames anteriores, né? Para ver o estilo de prova discursiva que é cobrado no Prof. História, tá bom? Então é importante você baixar os exames anteriores, né, para que justamente você possa ver como é o estilo da prova discursiva, ok? Aqui no link você pode baixar todos os exames anteriores. Você que está no nosso curso preparatório para esta seleção, né, a gente tem uma sugestão de sequência de estudos. Nosso curso é completo, tem uma vasta bibliografia complementar que nos ajuda, inclusive, na prova discursiva também, tá bom? Então, se você está no nosso curso preparatório, a gente tem aqui algumas sequências de estudos, tá bom? Iniciando, é claro, tomando por base essa seleção, iniciando com a resolução dos exames anteriores, né? Então, é muito importante que você veja o módulo de correções dos exames anteriores. A gente tem correções desde o primeiro exame, lá de 2014, até o último exame realizado no ano passado, em 2022. Então, é muito importante que você baixe todos os exames, resolva os exames, acompanhe depois no gabarito e também nas videoaulas de correção. Então, nós temos as correções de todos os exames anteriores, inclusive das provas discursivas, né? Então, a gente faz os comentários da prova discursiva. É muito importante que você veja, primeiramente, o módulo de correções dos exames anteriores, tá bom? Nós temos aí um vasto material só de correção dos exames anteriores, tá bom? Outro módulo muito importante também, e foi inclusive uma sugestão dos cursistas, né? É o módulo síntese dos conteúdos programáticos. Eu falei para vocês aqui agora há pouco, né, que normalmente o edital nos traz alguns conteúdos programáticos que vão ser cobrados na prova. Então, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos esses conteúdos programáticos, né, e identificamos como eles são cobrados na prova. Então, pegamos um determinado conteúdo e a gente foi identificando questões de exames anteriores que versavam justamente, especificamente sobre aquele conteúdo, né? Então a gente mostra na prática como esse conteúdo se faz presente na prova objetiva. Então a gente fez uma síntese, a gente trouxe material para leitura, né? Leitura teórica e também como esse aspecto teórico se faz presente nas questões do Prof. História. Então a gente tem um material para leitura e também
nesse material a gente tem questões dos exames anteriores, tá bom? Então nós temos atualmente 4 aulas voltadas para essa síntese. Vocês podem ver aí que cada parte, né, são 4 partes. Em cada parte nós temos justamente os conteúdos programáticos que estão presentes no edital, nos editais anteriores, né? Construção do conhecimento histórico, os tempos históricos, história, memória e identidade, ensino de história, cidadania e diversidade cultural, né? Então a gente tem esse material e dentro desse material nós inserimos questões de exames anteriores, versando especificamente sobre cada conteúdo desse. Então, um módulo muito importante que serve como síntese, né? Então, você que já fez uma vasta leitura da nossa bibliografia complementar e quer ver uma síntese de todo esse conteúdo, aí está um material indicado para você, tá bom? Outro módulo muito importante é o de análises de produções textuais, né? O que é que a gente faz nesse módulo? A gente tem produções textuais de cursistas nossos que foram aprovados em seleções anteriores. Esses cursistas disponibilizaram os seus textos que foram avaliados na seleção, na banca deu uma nota. Então, eles disponibilizaram os textos e a nota que foi atribuída. Então, o que é que a gente faz no curso? A gente analisa esses textos, a gente expõe os textos, né? Analisa os pontos positivos e também os pontos que poderiam ter sido, digamos, melhorados no texto, né? Então a gente tem exemplos de notas 9,5, 10, né? Para que vocês vejam justamente como a banca avalia os textos dos candidatos. A gente vê na prática, né? Um texto que foi submetido à seleção, a nota que foi atribuída, né? Os critérios utilizados para a avaliação, o que precisa melhorar, o que está bom, né? Então, um módulo muito interessante. Nós analisamos produções textuais dos últimos exames. Né? Então, os exames de 2021 e 2022. Nós temos ali algumas aulas voltadas especificamente para isso, né? Algumas videoaulas voltadas para essas análises. É muito importante, principalmente você que está em dúvida sobre a prova discursiva, é importante que você assista a essas videoaulas, tá bom? Bem, outro módulo importantíssimo também, no que diz respeito à prova discursiva, é o módulo preparação para a prova discursiva. Neste módulo, nós analisamos cada item que se faz presente na prova discursiva. Ah, professor, mas você já sabe como vai ser a prova discursiva? A gente toma por base todos os exames anteriores, né? Então, o que o nosso curso faz? A gente pega o modelo das provas anteriores e faz as aulas, né? E foi assim desde sempre, né? Então, esse mesmo modelo que a gente vem trabalhando há anos para essa seleção vem sendo aplicado, né? Então, normalmente na prova discursiva do Prof. História, a gente tem a proposição de uma aula. E dentro dessa proposição de aula, a gente tem vários itens lá na prova que a gente vai ter que discorrer, né? Então, a gente vai ter que falar sobre a escolha do tema, que tema que a gente vai escolher. Normalmente são 2 temas disponibilizados na prova, né? A gente vai escolher um. Então, escolha do tema, o ano de escolaridade e título. Então, é interessante que o ano de escolaridade seja coerente com o tema que a gente escolheu, né? Então, a gente tem uma videoaula sobre isso, videoaula e material também para leitura, né? Problematização objetivos. Então, a gente tem um item da proposição da aula intitulado Problematização e Objetivos. Então, a gente vai ter que discorrer especificamente nesse item, né? Lançar questionamentos, por exemplo, na aula, quais são os objetivos da nossa aula, né? Outro item, procedimentos e recursos didáticos a serem utilizados. Desenvolvimento dos conceitos e conteúdos a partir da problematização e atividade de avaliação da aprendizagem. A gente traz sugestões de atividades, sugestões de recursos didáticos que poderiam ser utilizados, né? Então, se você tem dúvidas sobre como é a prova discursiva do Prof. História, este módulo e o módulo anterior, que eu acabei de falar para vocês, de análise das produções textuais, né? São 2 módulos muito importantes, né? Então, você assistindo a todas essas aulas, né? Assistindo a todas as aulas e, é claro, também fazendo o nosso simulado, porque nós temos o simulado da prova discursiva, eu tenho certeza de que você vai chegar muito preparado para essa etapa da seleção, tá bom?
Nosso curso, nós também temos uma vasta bibliografia complementar, né? Então, todo ano a gente vai atualizando o nosso curso, né? Com novos livros, né? Vocês podem ver que atualmente nós temos 15 obras, né? Que fazem parte da nossa plataforma, né? Ensino de História, Criação do Fato, Apologia da História, Escola dos Análises, a História deve ser dividida em pedaços, sobre História, e por aí vai, né? Então, é uma vasta bibliografia, né, que pode nos ajudar tanto na prova objetiva como também na prova discursiva, né? Eu costumo dizer que a prova objetiva do Prof. História cobra muito a interpretação textual, né? A interpretação, a relação do texto verbal com as imagens que aparecem também, né? A gente tem essa cobrança por parte do candidato, né? O candidato saiba interpretar aquelas imagens e fazer a ligação das imagens com o texto verbal que se faz presente na prova, né? Então, essa bibliografia nos ajuda na prova objetiva e também na prova discursiva, uma vez que nos fornece, né, vozes de autoridade que podem estar presentes na proposição da nossa aula, tá bom? Outro simulado é o simulado da prova objetiva, né? Então, quando o edital é lançado, a gente já marca a data do simulado da nossa prova objetiva, com questões semelhantes às questões que são cobradas no exame do Prof. História, tá bom? E também nós temos o simulado da prova discursiva. Você faz o simulado, envia o simulado por e-mail, né, o seu texto por e-mail, a gente avalia, devolve com a nota, essa nota é discriminada, né, para os critérios, né, e devolve também com comentários. Então você não recebe o seu texto apenas com a nota, você também recebe o seu texto com comentários, o que você precisa melhorar, o que você poderia acrescentar, né? Então, um módulo também muito importante. Todos os nossos cursistas que fizeram esse módulo e tiveram notas muito altas na prova discursiva falaram, ó, professor, esse simulado foi essencial para a minha boa nota na prova discursiva. Então não deixe de fazer esse simulado da prova discursiva, tá bom? Então assim, se você pretende fazer a seleção deste ano, comece já a estudar, né? Se você não está no nosso curso preparatório, baixe todos os exames anteriores, resolva, vá também fazendo leituras complementares, né? Nós temos algumas aulas no YouTube, né, que falam também sobre a prova discursiva, algumas aulas sobre em relação à leitura complementar. A gente tem algumas correções também de exames anteriores, né? Então, no YouTube a gente costuma postar algumas aulas do nosso curso, né? Claro que o que está no YouTube não chega nem a 5% do que nós temos em todo o nosso curso, né? Além, é claro, dos simulados que são muito importantes, tá bom? Então a gente está na expectativa da divulgação do próximo edital, né? Vale lembrar, tomando por base os editais anteriores, né? Que podem participar do Prof. História quem tem diploma de curso superior de licenciatura, então você deve ser licenciado, né? Ah, professor, essa licenciatura deve ser em História, o edital ele não discrimina isso. Agora, é claro que não basta você ter licenciatura. Você pode ter licenciatura em vários cursos, né? Além de História. Mas não basta você ter licenciatura. Há outro pré-requisito: atuar como professor de educação básica pública, né? Em qualquer ano da educação básica. Então, você tem que ser professor de História da rede pública. Aqui não faz não há nenhuma diferenciação se é professor efetivo ou se é professor temporário. Então, se você é professor da rede pública de história, seja professor concursado, efetivo, ou professor substituto ou temporário, você pode cursar o Prof. História, tá bom? Então tem que ter licenciatura e tem que atuar como professor de História na rede pública. E aí que vem justamente a necessidade da licenciatura em História, porque dificilmente você vai atuar como professor de História na rede pública sem ser licenciado em História, né? Mas, de qualquer forma, se você tem uma outra licenciatura e atua como professor de História, tem pelo menos uma turma de História na educação básica, e vale lembrar, educação básica é educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio. Então, se você tem pelo menos uma turma, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, né, alguma turma de história, você já pode cursar o Prof. História, tá bom? E o pessoal também pergunta, professor, mas só pode ser da rede pública? Não pode ser professor da rede privada, né? Pode, né? Mas isso é uma, digamos, é uma exceção, né? É o que a gente encontra no último edital. Se a gente vai dar uma olhadinha nos critérios, né? A gente vê dos critérios, o primeiro critério ser licenciado, o segundo critério, atuar como professor de História da Educação Pública, né, da rede pública de ensino, tá bom? E o terceiro, que na verdade não seria tão um critério assim, né? Seria como se fosse uma concessão, né? Se a gente não tiver candidatos selecionados no item B, né? Ou seja, a gente disponibilizou 10 vagas para um determinado polo, né? Aí o pessoal se inscreve, né? E detalhe, a necessidade de você comprovar se você tem licenciatura ou se você é professor de história, ela não é feita antes, não é feita na seleção, né? Na inscrição para fazer a prova. Essa comprovação ela é feita na matrícula. Então, uma vez aprovado, você vai fazer a sua matrícula, aí sim você entrega essa documentação. Mas para fazer a inscrição na seleção, qualquer pessoa pode fazer, tá bom? Sendo professor de escola pública, de escola privada. Então vamos supor que em um polo nós tenhamos ali 10 vagas, né? Todo mundo, professor de escola particular, professor de escola pública, vai, faz a sua inscrição. Dessas 10 vagas, só 8 foram preenchidas por professores da escola pública, né? Opa, sobraram 2 vagas. Essas vagas que sobraram podem ser preenchidas por professores da escola particular, tá bom? Então é nesse caso que os professores da rede particular vão entrar, se houver vagas remanescentes, né? Se as vagas não for, todas as vagas não forem preenchidas, aquelas vagas a gente vai poder preencher com professores da rede particular, tá bom? Agora, se todas as vagas forem preenchidas por professores da educação pública, então, da rede pública, então não vamos ter vagas para professores da escola particular. Então, esse é o caso em que o professor da escola particular pode cursar o Prof. História. Se aquelas vagas não forem preenchidas, ele vai poder preencher uma dessas vagas. E não é algo incomum a gente ter convocação de professores que fizeram a seleção, né, não ficaram dentro das vagas, aí depois eles são convocados, porque às vezes os candidatos aprovados desistem antes de fazer a matrícula, alguns não vão fazer a matrícula, alguns fazem a matrícula, mas logo depois desistem, tem que chamar aqueles que estão que foram classificados, mas não ficaram dentro das vagas, né, acabam sendo chamados depois. A gente tem colegas que são chamados que foram chamados aí um mês e meio depois de as aulas já terem iniciado, né? Então isso pode acontecer. De qualquer forma, é muito importante que a gente já inicie a nossa preparação, né? Os nossos estudos. E uma boa estratégia é começar fazendo os exames anteriores. Então clique aqui no link da descrição desse vídeo que você pode acessar os exames anteriores. Pode acessar também o nosso grupo do Facebook, né? Onde nós compartilhamos informações dos processos seletivos, material para estudo também, né? E o link também do nosso curso preparatório, caso você queira fazê-lo, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos e até a próxima.